Olá, pela TV Horizonte, uma emissora da Rede Catedral de Comunicação, nós estamos iniciando o Religare desta semana. Eu agradeço a sua audiência. Hoje, nosso convidado é o professor da PUC Minas, Carlos Frederico Barbosa. Ele defende nesse mês de julho a tese de doutorado que tem como título Religio Cordis e investigou comparativamente a concepção de coração entre Ibn Arabi e João da Cruz. Nós vamos conversar sobre esse tema com o professor Carlos Frederico. Eu agradeço, Carlos, você ter disponibilizado, né, nesse mês agora de férias, preparando aí para a defesa, né? Imagino Eu que agradeço a oportunidade. Que o coração está batendo forte, né? Tá batendo forte. Como é que foi? Antes você estudava João da Cruz, né? Isso. E como é que foi a decisão de estabelecer aí a comparação entre Ibn Arabi e João da Cruz? No meu mestrado eu já trabalhei com mística comparada, só que eu estudei uma outra escola do sufismo, que é o Chadilis, do norte da África, né? E assim que eu terminei o doutorado, eu continuei estudando o João da Cruz, mas sempre nessa interlocução com o sufismo. E nos meus estudos, né, tem uma autora porto-riquenha que faz muito estudo tentando ver a ligação histórica entre o sufismo e a mística espanhola do século XVI, que é a mística de João da Cruz, Santa Teresa, Inácio de Loyola, né? E ela chegou a fazer alguns trabalhos introdutórios que apontavam para essa relação da questão do coração entre João da Cruz e Ibn Arabi. E eu já tinha uma certa curiosidade em Ibn Arabi, porque ele é um certo expoente da mística islâmica, né? Embora não seja bem aceito por todo o Islã, né, por todo o islamismo. Tem país que ainda hoje tem restrição à entrada dos seus materiais, como a Arábia Saudita, né, que não aceita. Mas, por outro lado, ele tem uma marca profunda, quase que como um divisor de águas dentro da tradição islâmica, no aspecto místico, né? E como é que é o estudo dessa temática mística comparada numa universidade pública como é a Universidade Federal de Juiz de Fora, onde você conclui agora o doutorado? Olha, eu acho que o estudo da mística, ele traz alguns desafios independente de onde seja feito, né? O fato de ser numa universidade pública traz vantagens, porque aí se pesa bastante o aspecto acadêmico, científico e o rigor que isso exige de uma pesquisa, né? Então, de certa forma, eu vejo como algo muito positivo, né, o fato de estar numa universidade pública. E aí se entra uma série de discussões epistemológicas, né, o acesso que se tem, se essa comparação pode ou não pode ser feita. Então, para mim é algo de uma satisfação muito grande ter tido essa possibilidade, né? Sim. Agora, sobre esses autores, né, o Ibn Arabi, qual que é a trajetória dele? Como que você caracterizaria biograficamente o autor? Depois vamos falar de João da Cruz e tentar essa comparação. Essa comparação, né? Que é um desafio também. O Ibn Arabi, quer dizer, ele é um muçulmano, né? Ele nasce na Espanha no ano de 1165, na cidade de Múrcia. Quer dizer, e é justamente a Espanha que permaneceu durante um bom tempo sobre mais da metade da Espanha sob o domínio muçulmano, né? Por volta de 711 até 1492, quando o reino de Granada muçulmano termina e é incluído dentro da unificação espanhola, né? E ele nasce justamente dentro dessa Espanha. E vai morrer em 1240 em Damasco. Quer dizer, ele nasce em Múrcia, logo com 7 anos se muda para Sevilha, e é em Sevilha que ele vai ter um contato com o sufismo. Ele não era sufi, né, ainda adolescente, por volta dos 15, não se dá para precisar a idade, né, por volta dos 15, 16 ou 17 anos. Ele narra que ainda não tinha barba, então mais ou menos se calcula que por esse período ele tem uma experiência religiosa mais forte,
né? E a partir daí ele entra no que se chama a via Sufi, na linguagem que eles próprios chamam, né? Essa até é um dos desafios do estudo do sufismo, né? Porque eles escrevem em árabe, então a tentativa de penetrar um pouquinho nessa linguagem, que é uma linguagem um pouco mais hermética, porque o sufismo ele se caracteriza como um grupo iniciático, né? E então, quer dizer, a minha dificuldade maior foi penetrar nesse universo dele. Mas você fez o estudo do árabe também. Fiz, estudei. Eu não falo árabe, é bem difícil, né? Mas tive que fazer para conseguir ter uma chave de entrada de leitura. Então, além da linguagem, também na linguagem mística, que é hermética, né? O fechado não no sentido negativo da palavra fechado, mas de algo que tem que ser resguardado e que tem que ser mais que falado, vivido. Então, quer dizer, a linguagem é fruto de um tipo de experiência. Como né? é que o pensamento dele chegou até nós? Isso é uma coisa interessante. O Ibn Arabi escreveu demais, né? Que o João da Cruz também tem uma produção bastante significativa. Sim, mas bem inferior em termos de quantidade em relação ao Ibn Arabi. Ibn Arabi tem atualmente teve um autor que fez um estudo sobre a obra de Ibn Arabi, que muita coisa é atribuída a ele, são atribuídas 850 obras, mas dessas 850, ao redor de 700 se pode dizer que é dele mesmo, que tem muita coisa que não é dele, né? Então é alguém que escreveu muito. Dessas 700, 400 restaram. A maior parte não está em línguas ocidentais, está em árabe mesmo, ele escrevia em árabe. E na Espanha? Porque quando você esteve fazendo a pesquisa na Espanha, você teve acesso aos textos? As bibliotecas espanholas guardam os textos de Ibn Arabi? Não, a maior parte está no Oriente mesmo. Sim. Síria, Síria, né? Egito tem alguma coisa. A maior parte é Oriente mesmo. Sobretudo Turquia, Síria, né? Tem algumas pessoas na França, tem um ou outro, tem alguma coisa, mas assim, a maior parte para lá. Na verdade, na Espanha, o que eu fiz foi ver um pouquinho o percurso histórico dele, né? Ter acesso a alguns lugares que ele passou, conhecer um pouco o ambiente, embora na Espanha também eu estivesse à procura de algo de João da Cruz, né? Mas o foco maior foi Ibn Arabi, que foi a quem eu me dediquei mais nesse início pela dificuldade, né? Sim. Agora, Fred, desculpe, assim, né? Nós nos conhecemos já há tanto tempo, que é o professor Carlos Frederico. Fred, na sua pesquisa, né? O que é que você destacaria no pensamento do Ibn Arabi em relação à concepção de mundo, à concepção de Deus, concepção do ser humano? Podemos ir por partes, né? Podemos. Temos tão pouco tempo, é só uma notícia breve. Tá bom. Mas a visão de mundo, esse conceito que é conhecido também no Ocidente, né, de unidade na pluralidade. É bem conhecido. Ele está surgindo, está nascendo e está vivendo numa época que o Ocidente também está produzindo filosoficamente, né? O Tomás de Aquino, né? Teve influência do Averroes, ele teve contato com Averroes, inclusive, se conheceram. Bem, mas para Ibn Arabi, quer dizer, em linhas gerais, né? Ele vai chamar Deus de real, porque é totalmente incognoscível, inominável, não se tem como dizer sobre esse ser. Aliás, nem dizer que é um ser se pode dizer para ele. Só que essa realidade, né, absoluta se manifesta no mundo. Se manifesta através dos nomes divinos, que é uma tradição muçulmana, né? Deus tem uma série de nomes, né? Ou real, como ele chama, e esses nomes são como que se a ponte entre a divindade e a criação. Então, quer dizer, à medida que o cosmo é criado, cada elemento do cosmo, tanto bom quanto ruim, está espelhando, está refletindo uma manifestação divina, uma manifestação de um nome divino, da sabedoria, do amor, da força, do poder e daí por diante, né? Esses nomes são infinitos na visão de Ibn Arabi, né? E, quer dizer, o que é interessante no pensamento dele, que eu gosto muito de destacar, é que essa criação do mundo, para ele, é contínua, ou seja, se refletir divino é contínuo, não para. Me chamou muita atenção, né? Você me mandou o sumário da tese, me chamou muita atenção, sobretudo em relação ao que eu tenho pesquisado também, é essa noção de dinamicidade cósmica no pensamento dele como místico e o mundo como perpétua teofania. Nós, no Ocidente,
herdamos uma visão algo estática do ser, né? E eu vi que no pensamento dele, pelo que você me mostrou, Sim. né, essa noção de dinamicidade, que é comum na mística, esse pensamento? Sim, é comum. E sobretudo nele, né? Não posso dizer que todos os místicos sejam assim, mas essa dinamicidade é muito comum na mística. Quer dizer, a realidade não é algo estático, né? Nem Deus seria algo estático. O que é legal no Ibn Arabi, quer dizer, esse Deus não pode nem ser chamado de um ser, porque o tempo todo ele se recria também, se modifica. E ele usa uma metáfora muito legal que é da respiração. Ele vai chamar o mundo, a realidade, o cosmos, como um hálito do compassivo. Quer dizer, é esse respirar. À medida que ele inspira, as coisas desaparecem. À medida que ele expira, a realidade surge de novo. Por isso que é uma perpétua teofania. Está o tempo todo se manifestando e, ao mesmo tempo, as coisas desaparecem, se aniquilam e renascem novamente. Isso para o ser humano a concepção do ser humano tem um impacto Sim. bastante significativo, Sim. Né? E daí a questão do coração também, que a gente deve falar mais tarde, né? Tá. O coração é o órgão para ele que é capaz de acolher essa diversidade contínua. Fred, vamos continuar conversando daqui a pouco. Nós estamos conversando com o professor Carlos Frederico Barbosa, né, sobre o tema da mística comparado, religar e volta daqui a pouco, após o intervalo. Estamos de volta com o Religare. Se você ligou agora sua TV, no primeiro bloco nós conversamos aqui com o professor Carlos Frederico, da PUC Minas, sobre o tema mística comparada, que é o tema do Religare dessa semana, e, sobretudo, a comparação entre Ibn Arabi, um místico muçulmano, e o João da Cruz. Mas ele lembrava, no intervalo aqui, nós conversávamos, que a primeira pergunta foi sobre a biografia do Ibn Arabi e depois outras tantas questões surgiram, né, nós acabamos deixando de lado. Mas você gostaria de realçar algum aspecto da biografia dele que seria fundamental? Não, só para finalizar, né, por volta dos 30 e poucos anos, ele deixa a Espanha e nunca mais volta. Inicialmente passa um tempo no norte da África, depois vai para o Oriente, e os últimos 15 anos ele passa em Damasco. Ele foi uma pessoa que peregrinou muito, ele não parava. É uma pessoa que corria atrás de outras pessoas com quem era importante conversar, estar, dialogar. Né? Um outro ponto do primeiro bloco, assim, para mim, é algo que eu quero, inclusive, depois conversar com você sobre essa questão da concepção de mundo e a concepção de Deus, né? Como algo dinâmico, não como algo estático, tão distinto da metafísica clássica do Ocidente, né? Eu queria partir desse ponto e perguntar se o João da Cruz também tem essa concepção acerca do divino, já que se trata de uma comparação, né? O João da Cruz tem essa concepção do divino e do cosmos como dinamicidade? Não tão forte quanto Ibn Arabi, mas dá para se pescar algumas passagens que apontam, pelo menos dá para ver uma possibilidade de pensar dessa forma. O que eu acho interessante, você estava me perguntando no início sobre mística comparada, o que eu acho interessante é que estudar Ibn Arabi me possibilitou outras leituras de João da Cruz, sobretudo a partir dessa questão da dinamicidade, né? Mas a ideia que eu estou defendendo na minha tese é que em João da Cruz essas concepções também estão presentes. João da Cruz, espanhol? É espanhol. Século XVI, né? Nasce em 1542, morre em 1591. Você percebeu alguma influência da mística de Ibn Arabi em João da Cruz? Tem alguma possibilidade de diálogo? Assim, houve algum documento? Não, documento não há. Inclusive na minha tese, mesmo no mestrado, eu já trabalhei com isso, quer dizer... É uma inferência sua? É uma inferência minha. Tem pessoas que trabalham buscando essa ligação, porque existem pontos de contato muito fortes, muito semelhantes. Embora eu defenda semelhantes, mas também há uma diversidade grande, é lógico, né? Mas existem pontos de contato. Então, essa autora que eu te falei, que me inspirou na tese, a Lucy Lopes Baralt, ela trabalha
indo em bibliotecas, tentando ver se há algum documento que comprove uma continuidade entre eles. Para evitar polêmica, eu não faço esse tipo de pesquisa, eu só trabalho com a comparação mesmo. Quer dizer, agora, do ponto de vista, olhando os textos de ambos, é possível achar pontos de interseção, de Além diálogo. do que seria muito chato ficar na Biblioteca Nacional lá em Madrid, não é? No sul da Espanha, em Ávila, exatamente. não é? Ficar lá o tempo todo, aquelas bibliotecas maravilhosas. Carlos, você disse que há alguma coisa, não é? Aí que entre os dois, não é? Na concepção de Deus, por exemplo, o que é que você destacaria? Para João da Cruz, Deus, da mesma forma que para Ibn Arabi, é totalmente incognoscível, né? Então, ele precisa, de alguma forma, se manifestar para as pessoas conhecerem. É uma primeira relação. Eu percebo esse dinamismo que Ibn Arabi vê em Deus também em João da Cruz. Quer dizer, não é um ser totalmente estático, né? É um ser de uma infinitude, de uma liberdade. Mas ele já usa ser, a palavra ser, o termo ser. Usa. Ele já... Que para Ibn Arabi não é possível. Não é possível. Sim. Embora em alguma vez na linguagem ele possa até usar a expressão ser, porque os místicos eles não têm essa coerência filosófica na terminologia que os filósofos têm, né? Eles escrevem, sobretudo Ibn Arabi, escrevem muito sobre moção da inspiração e, né? João da Cruz já tem um lado filosófico mais forte, pela influência da filosofia de sua época escolástica, sobretudo, ele tem esse lado filosófico mais forte. Mas também tem escritos em que a dimensão mística aflora muito mais, né? Sim. No caso da visão do ser humano, você apresenta na tese uma ideia em João da Cruz do humano terrenal e divinizado. Uhum. Isso é muito próprio do cristianismo. Sim. Está em Ibn Arabi também, não nessa linguagem, né? Ambos os místicos vão trabalhar com a experiência da mística na vida deles como um processo, vão falar em estágios, né? Isso em Ibn Arabi é muito claro. Em João da Cruz ele vai assumir os estágios da mística ocidental cristã, embora vá assumir da forma dele, ele é bem original, vai falar em via purgativa, né, iluminativa, unitiva, estado do perfeito, né, do não perfeito, de estágios de perfeição que já estão lá em Dionísio e Areopagita. Então ele vai assumir essas características, mas ambos vão falar em estágios e esses estágios sempre vão culminar num certo tipo de ser humano aperfeiçoado, que Ibn Arabi vai chamar de ser humano perfeito, insan al-kamil em árabe, e João da Cruz vai chamar de o ser humano divinizado, né, embora com semelhanças e elementos distintos nas duas concepções. Para Ibn Arabi, o ser humano já é em si uma manifestação divina, então logo ele está muito unido a Deus. Quer dizer, ele vai ter que trabalhar a sua consciência dessa união com Deus. Em João da Cruz, embora... Com Deus, seria Deus ou com o divino? Com o divino, com o real. Né? Ibn Arabi vai preferir a fala do real, mas até que Allah, embora ele use todas também, vai usar Allah, que é Deus em árabe, né? Embora Allah também vai ter um aspecto específico nele, não vai ser só Deus, né? O que mais seria? Allah é a conjunção de todos os nomes divinos, não é só falar Deus, né? Como um substantivo. Mas bem, você estava falando, eu te interrompi, dessa integração do ser humano com o divino, com o real. Em João da Cruz, embora seguindo a tradição filosófica e tomista, na essência há uma união entre Deus, na essência humana há uma união entre Deus e o divino, né? Mas por outro lado você vai ter que passar por um processo de divinização que supõe a passagem pelas noites escuras, pela purificação, porque o ser humano em si, ele está apto para acolher o divino, mas ao mesmo tempo esse divino não se submete a categorias da materialidade. Sim. Então ele tem que passar por toda uma purificação para receber a dimensão totalmente espiritual. Há mais ascese em João da Cruz que em Ibn Arabi? Não, ambos têm. Sim. Aliás, o meu trabalho com o João da Cruz foi tentar resgatar um João da Cruz para além desse elemento ascético.
Quer dizer, existe a SESI em João da Cruz, existe a SESI em Ibn Arabi, embora Ibn Arabi seja mais percebido não pelo elemento ascético, mas você tem textos dele bem ascéticos, que ele dá dicas para iniciar o caminho, não sei, que é bem ascético. Mas não tem um sentido de negação, nem de negação da realidade? Acaba tendo, Sim. tá? Mas não de negação da realidade. De negação... Negação do mundo, acho que é o termo que é mais... Sim, mas eu acho que em ambos não. Sim. Uma certa negação existe. Então, ele vai falar no jejum, a importância do jejum. Então, uma certa negação existe. Mas como uma disciplina, não como uma negação, não, uma o recusa. mundo não é algo negativo, mas mesmo em João da Cruz. Em João da Cruz, por uma certa leitura errada no Ocidente, foi visto como o mundo sendo algo negativo. E em João da Cruz, o mundo não é algo negativo. Ele é algo positivo, em várias dimensões. Primeiro passo para se chegar a Deus é ver o mundo, né? É olhar a realidade. Mas depois, né, quando eu me desapego desse mundo, eu resgato esse mundo numa outra dimensão, mais unificado com Deus, com a espiritualidade. Mesmo o ser humano, uma boa parte da minha tese, eu tento trabalhar isso em João da Cruz. Sim. Porque a leitura que se faz é assim, tudo é negativo para ele. Não, sim, não é negativo. O que vem a ser essa religião do coração que você defende na sua tese? Bem, a religião do coração... Para nós ocidentais... Seria assim a tradução? Sim, sim. Para nós ocidentais é uma coisa complicada, às vezes, porque a gente associa a coração só ao afeto. E eu venho de uma leitura do Ibn Arabi e da tradição islâmica que o coração não tem uma relação só com o afeto. Aliás, a relação do coração maior é com o conhecimento que com o afeto, né? Isso está na tradição islâmica, isso está na tradição judaica, bíblica, né? Chego a fazer um certo estudo também de como o coração aparece na Bíblia. No Corão é nessa perspectiva, e Ibn Arabi é assim também, né? Então, eu tento ver essa dimensão do coração nessa perspectiva em João da Cruz. Então, na verdade, o que seria a religião do coração? Sobretudo, uma religião que seja capaz de ter esse coração purificado na linguagem de João da Cruz ou aniquilado na linguagem de Ibn Arabi, que é um coração que não é possessivo em relação às coisas, mas é um coração que deixa essa fluidez que a realidade tem acontecer e se espelhar nele. E aí, como esse coração é um coração despossuído de qualquer desejo de domínio, de prender a realidade, ele dá mais conta de deixar que esse real, que esse Deus, essa divindade, se manifeste nele. Ok. Obrigado pela sua participação aqui no Religário. Obrigado também a você que escolheu ficar conosco durante o programa de hoje. Se você tem uma dúvida ou sugestão, pode escrever para o nosso e-mail religare@tvhorizonte.com.br. E estão abertas as inscrições para o mestrado em Ciências da Religião da PUC Minas para o ano de 2009. O edital você pode acessar em nossa página www.pucminas.br/ppgcr. Um abraço muito cordial e até o próximo Religare, Conhecimento e Religião.